Saudações, Sori, e se eu dissesse que existe? Um grupo de pessoas escondidas nas selvas do nordeste da Índia que durante milhares de anos têm cantado canções sobre uma cidade que nunca viram. Canções sobre Jerusalém, canções sobre um rio Jordão que seus avós nunca cruzaram. Provavelmente você pensaria que é uma lenda, mas o que está acontecendo esta semana nos escritórios do governo em Jerusalém não é lenda. É política de Estado, é orçamento e é uma corrida contra o tempo. O governo de Israel acaba de aprovar uma operação histórica para trazer para casa os últimos 5.800 membros da comunidade Bnei Menashe, antes do ano de 2030. E quero que você preste atenção, porque essa história não se trata apenas de migração. Trata-se de como uma identidade sobreviveu. 2.700 anos de exílio, sem internet, sem livros e sem rabinos. Hoje vamos desmontar esse quebra-cabeça. Vamos ver por que Israel está gastando milhões neste exato momento. O que está realmente acontecendo na Índia que obriga esse resgate? E o mais importante, as provas. Como sabemos que não são antropólogos que surpreenderam os rabinos? A resposta está nos detalhes que a história esqueceu, mas que eles lembraram. Vamos direto ao ponto e começar pelo que foi assinado. O gabinete de Israel, com o primeiro-ministro Netanyahu e o ministro da Aliá de Imigração, Ofir Sofer, deram sinal verde para um plano sem precedentes. Estamos falando de um orçamento especial de nada menos que 90 milhões de shekels. O objetivo é claro e tem prazo de validade: trazer toda a comunidade restante dos Bnei Menashe. 1.200 pessoas chegarão antes do final de 2026 em uma primeira leva, e as 4.600 restantes virão antes do final de 2030. Agora, uma explicação vital para entender o quadro completo. Eles não serão os primeiros. Nas últimas 2 décadas, graças a organizações privadas e permissões especiais, já tinham chegado a Israel alguns que hoje, porque tiveram filhos, somam 4.000 Bnei Menashe vivendo em Israel. Por isso é possível que hoje vejamos seus filhos servindo nas forças de defesa de Israel, já que há uma comunidade estabelecida aqui. Mas o que muda hoje, e isso é o histórico, é que já não são grupos pequenos chegando aos poucos. É o Estado dizendo: vamos buscar todos os que faltam, ninguém fica para trás. Essas foram exatamente as palavras de Netanyahu. Mas por que a pressa? Por que agora? Porque isso é, na verdade, uma missão de resgate. Tenho que colocá-los no mapa. Para o estado de Manipur, no nordeste da Índia, na fronteira com Myanmar. Essa região está pegando fogo, literalmente. Um conflito étnico violento entre a maioria Meitei e a minoria Cook, o grupo tribal ao qual justamente pertencem os Bnei Menashe. Não estamos falando de protestos de rua, estamos falando de vilarejos queimados, estamos falando de sinagogas, sim, sinagogas na Índia, que foram incendiadas e destruídas por multidões violentas. Há mortos, há deslocados e há uma comunidade judaica presa no fogo cruzado. O governo israelense sabe disso. E no comunicado oficial, embora usem uma linguagem bastante diplomática, mencionam explicitamente as tensões étnicas e a necessidade de acelerar a realocação. Netanyahu disse uma frase que resume o espírito desta operação: nenhum dos nossos irmãos será esquecido. Então, contexto número 1. Israel está tirando seu povo de uma zona de guerra. Mas é aqui que a história fica interessante e fascinante. E é aqui que quero que vocês abram a mente por um momento, porque vamos entrar no terreno da antropologia e da fé. Durante anos, os céticos disseram: é impossível. Já se passaram 2.700 anos desde que os assírios exilaram as 10 tribos do norte de Israel em 722 antes da Era Comum. Eles se misturaram, desapareceram. Esses agricultores da Índia não podem ser israelitas. Geneticamente, isso é verdade. É muito difícil encontrar o rastro depois de tantos casamentos mistos durante milênios. Mas quando os rabinos e os pesquisadores, como o rabino Eliyahu Abihai,
nos anos 80 chegaram a essas aldeias remotas, o que viram lhes gelou o sangue. Não encontraram judaísmo, é claro. Não encontraram estrelas de Davi nas portas, nem as famosas Hanukiot, os candelabros de 8 braços. E sabem por quê? Óbvio, porque quando seus ancestrais foram exilados, o Hanukkah ainda não tinha acontecido. Refiro-me à Grande Guerra, à história dos Macabeus que aconteceu séculos depois que eles já tinham saído de Israel ou foram exilados de Israel. Estamos nos referindo explicitamente a todas as tribos do norte de Israel, entre elas especificamente a tribo de Manassés, conhecida em hebraico como Menaché ou Menachê. Eles não conheciam o Talmud, porque o Talmud hebraico foi escrito 1000 anos depois da partida deles. O que eles encontraram foi algo muito mais puro. Encontraram a Bíblia pré-exílio congelada no tempo. Permita-me um parêntese, continuamos. Se você gosta de música e especialmente gostaria de ouvir os salmos do rei Davi cantados em hebraico e espanhol, eu o convido a visitar o canal A Voz de Sião, um lindo projeto desenvolvido pela minha filha e pela minha esposa, que com certeza vocês vão gostar. Claro, inscreva-se e compartilhe o canal com quem você acha que vai gostar. Eu garanto que você vai ter uma boa surpresa. Preste atenção nessas 4 provas. Primeiro, o sacrifício da Páscoa de Pessach, como é conhecido em hebraico, sem saber que era Páscoa que eles estavam fazendo a Páscoa. Os sacerdotes da aldeia realizavam um ritual específico uma vez por ano, na primavera. Eles pegavam um animal, sacrificavam e tinham um cuidado obsessivo, meticuloso, para não quebrar nenhum osso do animal. Isso soa familiar para vocês no contexto bíblico? Claro, é exatamente a instrução que encontramos nos textos sagrados do Corban Pessach, o sacrifício da Páscoa, no livro de Shemot, no livro do Êxodo. Eles não sabiam ler hebraico, mas sabiam que na primavera se fazia esse ritual. 2. A canção do Mar Vermelho. Eles têm uma tradição oral, canções antigas em seu idioma, o Mizokuki, que não falam de deuses hindus nem de espíritos da selva. Falam de um povo que atravessou um mar que se abriu em 2. Falam de alguns irmãos chamados Manmassi. Linguisticamente, perceberam que Manmassi é a corrupção fonética de Manassés. Há milênios eles se chamam entre si de filhos de Manassés, em seus cantos e em suas histórias. Terceiro, o luto e as roupas. Eles têm leis de luto muito específicas e rituais de pureza familiar que coincidem com a lei bíblica. Suas roupas tradicionais têm desenhos e franjas nos 4 cantos das vestes, o que está de acordo com o mandamento bíblico de colocar franjas nas bordas das vestimentas. Embora eles não conhecessem o que hoje chamamos modernamente de tzitzit quarto, circuncisão ES, e é o ponto mais forte. Apesar de estarem cercados por culturas asiáticas que não praticam a circuncisão, os Bnei Manassé mantiveram essa prática durante séculos. Eles faziam isso no 8º dia, assim como ordena a Torá, a lei de Moisés. Mesmo quando era perigoso, mesmo quando não entendiam por que faziam isso, porque era assim que faziam os pais dos nossos pais. Então tudo isso não pode ser inventado. Um grupo não acorda um dia na selva da Índia e decide não quebrar os ossos de um animal na primavera e circuncidar seus filhos ao 8º dia, por acaso. Isso nada mais é do que a memória muscular de um povo. Por isso, em 2005, o grande rabino sefardita de Israel, Shlomo Amar, fez algo histórico. Ele emitiu um parecer reconhecendo-os como será Israel, a semente de Israel, e disse textualmente: não são judeus, segundo a lei rabínica estrita. Hoje, porque a cadeia foi rompida, mas sem dúvida eles têm raízes israelitas. Por isso, ao chegar a Israel, passam por um processo de conversão para se reconectar formalmente. Não é uma conversão de alguém que está começando do zero, é um retorno para casa. E chegando a esse ponto, é impossível não se perguntar: isso é um caso único? São os únicos perdidos que retornaram das famosas tribos de Israel? A resposta é um sonoro não.
E isso é o que valida ainda mais essa história. Israel já viveu isso há apenas algumas décadas, quando os Beta Israel, como são conhecidos os judeus da Etiópia, foram descobertos. Durante séculos, nas montanhas da África, vivia uma comunidade negra que guardava o Shabat no sábado, ou seja, que seguiam todas as questões alimentares conforme ordenavam as Escrituras, a Bíblia, e se consideravam descendentes da tribo de Dan. O mundo ria até que nos anos 80 e 90, em operações secretas dignas de filme como a Operação Salomão, que é muito famosa, Israel enviou aviões jumbo e resgatou milhares deles em pontes aéreas noturnas. Hoje são mais de 150 mil cidadãos israelenses. Existem casos ainda mais misteriosos, como o da tribo Lemba no Zimbábue e na África do Sul. Eles também dizem ser israelitas. E nos anos 90 a ciência entrou em cena. Estudos genéticos descobriram que o clã sacerdotal deles, chamado de clã Buba, possui o haplótipo modal, Cohen. O que é? É uma marca genética específica que compartilham os descendentes de Arão, os sacerdotes judeus que sobrevivem até hoje. Ou seja, não se perderam nesses 2000 anos. No século I eles aparecem de acordo com os escritos existentes e até hoje ainda se sabe quem são. É fácil identificar a marca genética deles. Então, alguns africanos do sul do continente têm o mesmo DNA sacerdotal que um rabino Cohen de Jerusalém? Então não. Os Bnei Manasseh não são uma fantasia isolada. Eles são mais uma peça de um quebra-cabeça global que está sendo montado diante dos nossos olhos. As peças perdidas de Israel estão aparecendo. Agora vamos voltar para 2025. Já entendemos quem eles são, que não são os únicos e por que é preciso tirá-los da Índia. Mas o que Israel vai fazer com quase pessoas novas? Aqui entra a estratégia de Netanyahu e do ministro Zofer. Eles não vão levá-los para Tel Aviv, não vão levá-los para Eilat, no sul de Israel, para essa cidade turística paradisíaca. O plano oficial diz Nof HaGalil, e isso é no norte. Quero que vocês visualizem o mapa de Israel. A Galileia é o norte. É uma região linda, montanhosa, mas demograficamente complexa. Há grandes populações árabes, israelenses e a nossa fronteira com o Líbano e a Síria. Há anos existe uma política nacional de judaizar a Galileia, ou melhor, fortalecer a presença judaica ali. Os Bnei Manasseh não são imigrantes que buscam o conforto de um café em Tel Aviv. São pessoas resistentes, gente das montanhas, trabalhadores. O governo vê neles o capital humano perfeito para fortalecer o norte. E eles estão mais do que dispostos e prontos para agir. Os relatórios afirmam que a adaptação deles é impressionante. Seus filhos, aqueles que nasceram em aldeias de bambu, hoje vestem o uniforme verde-oliva das Forças de Defesa de Israel. Há soldados Bnei Manasseh agora mesmo em Gaza e na fronteira norte. Um deles, Anog, disse em uma entrevista: "Fazemos o possível para servir ao país e ao Deus de Israel. Eles não vêm para receber subsídios, vêm para servir. E isso aqui, em Israel, vale ouro." Agora eu sei que muitos estão pensando, e serei honesto como sempre, Ari, e tudo é um mar de rosas. Eles chegam e pronto. A resposta é um não rotundo, a integração é muito difícil e dura. Imaginem o choque cultural. Eles vêm de áreas rurais da Índia para um país de alta tecnologia, barulhento e caro como Israel. Já houve problemas no passado com os primeiros que chegaram, barreiras de idioma, dificuldades para conseguir bons empregos. Houve jovens que se sentiram perdidos, presos entre dois mundos. Mas desta vez o plano é diferente. O governo aprendeu com o passado. Esta operação, iniciada com o acordo de 2025, busca atrair os primeiros em 2026. Elimina os intermediários privados, como certas organizações aqui em Israel, que trabalham com isso, trazendo os novos imigrantes judeus de todo o mundo, e coloca o Estado diretamente no comando. Haverá centros de absorção direta, ULPAN, aulas de hebraico estendidas e acompanhamento social por 15 anos. Israel não quer apenas trazê-los, quer que tenham sucesso.
E eu, da minha parte, quero deixar uma reflexão para vocês. Vivemos em um mundo cínico, onde as notícias são morte, guerra e corrupção. Mas o que vamos ver nos próximos 5 anos é um milagre bíblico transmitido ao vivo. Vamos ver aviões pousando em Ben Gurion. Vamos ver idosos descendo e beijando o asfalto quente de Tel Aviv, chorando porque seus avós e os avós de seus avós sonharam com esse momento nas selvas de Manipur. Isaías capítulo 43 diz: Trarei teus descendentes do Oriente. Manipur fica ao Oriente, exatamente ao Oriente. Israel resgata seus filhos perdidos. E ao fazer isso, nos lembra a todos porque este Estado existe. Não apenas para se defender, mas para ser o lar de qualquer um que carregue essa centelha de identidade, não importa quanto tempo tenha se passado. Então bem, essa é a análise. Se você gostou e valoriza o que fazemos neste canal, então peço que se inscreva no canal. Se ainda não fez isso, não vá embora sem deixar seu like e me conte nos comentários. Vocês acham que existem mais tribos perdidas esperando para serem encontradas? Porque a promessa está, sou Ari de Israel, acompanhando a história sendo escrita diante de nós. Nos vemos.